Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. Hoje, com o recém-eleito novo presidente do Sintesp, o Antônio Lins. Bem-vindo, presidente. Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Boa tarde. Então, boa tarde aos nossos telespectadores aí da TV Floripa. Estamos mais uma vez aqui para trazer as informações ou atualizar, que são muito dinâmicas, né? Para os servidores públicos de todo o estado de Santa Catarina que nos assiste. E já começamos com uma boa notícia, né? Que nesta sexta-feira, dia 15, sai a primeira parcela do 13º. Então, isto é para iniciar a conversa, né? A gente já tem essa informação para os servidores, que nós já tínhamos a expectativa, mas havia algumas informações contrárias e informações... exatamente, né? A própria expectativa em função dos anúncios do governo aí de situação econômica e crise e tal, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então o servidor tinha essa expectativa também, né, de não receber. A gente sabia, já tinha informação da secretaria e sempre passamos para a categoria, inclusive sexta-feira eu estava numa reunião em Criciúma com o pessoal da Regional da Saúde e lá fomos questionados também, nós já antecipamos, né, que o governo iria pagar sim, só que erramos a data, nós demos 18 e 19. Parece que ele antecipou, né? Isso é melhor ainda. Só, né? Para contrariar, eles anteciparam. Para contrariar, ele resolveu pagar dia 15, o que é muito bom. Né? E está no prazo adequado, a primeira parcela. Com certeza, no mês 7, com certeza, né? Está dentro do previsto, né? Muito bem, que seja com a mesma celeridade que se trate a questão da Defensoria Pública, né? Dos servidores da Defensoria Pública aqui do estado de Santa Catarina, que já está numa novela aí há vários meses. Teve um novo capítulo aí? Já se arrasta. Nós temos uma última informação recente da próxima terça-feira passada, quando a gente teve uma reunião no gabinete do... Na última terça? Deputado Silvio Drevec, né? Exatamente, hoje é terça, foi na terça passada. A gente teve uma reunião no gabinete do deputado Silvio Drevec com o gabinete da deputada Luciana Carminati, que tinha pedido vistas ao projeto em 15 dias passado. E a gente então fechou questão, juntamente com a Associação dos Servidores da Defensoria Pública, estava presente a presidente Fernanda nesta reunião, e a gente fechou questão e conseguiu com que o projeto passasse já na terça-feira, acompanhamos em loco, foi aprovado então por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de quê? Projeto de Vale Alimentação, que amplia o Vale Alimentação desta categoria, em negociação realizada com o defensor Ivan Rasolin, juntamente com o sindicato também, uma negociação bem harmoniosa, bem sucedida, diga-se de passagem, porque eles tinham uma reivindicação que era o aumento de salário. O aumento do subsídio. Como eles ganham subsídio, eles não têm gratificação. E eles estavam com subsídio aí, algumas categorias defasadas há mais de 4 anos. Desde que foi criada a Defensoria. Desde que foi criada a Defensoria, exatamente, né? E aí havia uma reivindicação justa para que se pagasse pelo menos a inflação do período. Como não havia possibilidade de conceder aumento neste momento, dada a própria resolução do governador em função da negociação da dívida com a União, que traz essa contrapartida de não promover aumentos e nem... Já está valendo isso? Pelo menos o governador já fez um decreto, já tem uma resolução no Estado, né? Inclusive esses equívocos que o governo tem colocado aí ultimamente, de editar resolução ou decretos e depois ter que revogar. Inclusive ele editou um decreto ali com relação às progressões, porque está no acordo com o governo federal na negociação da dívida que está inserido no PL 257 e depois teve que voltar atrás porque era inconstitucional, quer dizer, houve alguma ameaça e o governo recuou, né? Progressões por merecimento e a progressões previstas no plano de cargo e salário, né? De todos os servidores? Todos os servidores. E também agora, por último, ele também por resolução ou decreto, não lembro bem, ele também cancelou o gozo das licenças prêmios. Para quem tem licença prêmio a gozar, já estão aí acumuladas
alguns servidores há mais de 15 anos que elas vêm sendo acumuladas, né? Eles têm um direito que eles têm a cada 5 anos, me parece 3 meses, né? 3 meses, né? De licença. E vai ficar onde? Está acumulada isto aí, agora chega no momento da aposentadoria, quando o servidor adquire o momento da aposentadoria, o seu direito legal, aí o governo chama ele atropeladamente para tirar todas as licenças que ele não gozou, porque o governo não autorizou no prazo legal. Hoje, que ele já computa o tempo para se aposentar, quer dizer, ele está dentro da regra, ele preenche todos os requisitos para se aposentar, quer dizer, a licença-prêmio hoje ele tirar ou não tirar não faz diferença nenhuma, porque se ele se aposenta, ele vai para casa, se ele tira a licença, ele não ganha nada, né? Não é remunerada. Pelo sinal ele perde, porque se ele tirar a licença, ele perde vale alimentação e tem vínculo, mantém o vínculo. Ele pode ser chamado a qualquer momento, pode cancelar a licença e ser chamado para trabalhar. Se ele se aposentar, ele perde o vínculo, pelo menos com o órgão, fica vinculado ao IPREV, ao Instituto. Então, pode ser requisitado também, né? Como eu já falei aqui, neste canal, o servidor público ele não se aposenta, ele entra para inatividade. Pode ser, né? Pode ser convocado pelo governo a qualquer momento, diferente do trabalhador da iniciativa privada, mais uma vez, né? Eu friso isto. Então, e ele aposentando, então ele se desvincula. Tirando licença, ele continua vinculado e não ganha nada mais por isto. Porque se ele se aposenta integral e com paridade, ele leva o vencimento dele para a aposentadoria e se ele tira a licença... Então quer dizer que está... Ele tem vantagem em não tirar. A orientação do sindicato é para não tirar. O sindicato sempre tem orientado em todas as reuniões que a gente tem feito nas bases, não tira licenças, prêmios vencidas, não gozadas. Aposenta, pede a sua aposentadoria e depois de aposentar, 60 dias depois, ele tem o direito de ingressar com uma ação judicial. O sindicato faz isto, já tem processo, já tem sentença, já tem sentença já em trânsito e julgado e execução, inclusive servidores que já receberam em pecúnia, em dinheiro. Então esta é uma das vantagens que ele tem, né? Mas o governo decretou agora, no final do mês passado, fez um decreto, uma resolução, não lembro, proibindo de conceder essas licenças, o gozo dessas licenças para os servidores em função desse acordo que ele tem lá com o governo. E até também por causa do efetivo, né, Silvio? O efetivo está defasado, quer dizer, o governo então não tem como conceder licença-prêmio e aí aquele cargo fica vago, porque às vezes uma posição que deveria ter 4, 5 servidores tem só um. Aí se ele dá licença-prêmio para aquele, aí não dá, né? Aí fica difícil, aí não dá como responder para a sociedade que é o que tem direito, né, de receber os serviços pelo pagamento dos seus impostos, né? E concurso público, então, nessa hora, está mais longe do que a licença-prêmio? Concurso público é outra coisa, né, que faz parte do acordo dos governadores com a União não realizar concurso público em 2 anos. Nós não sabemos, na verdade, como é que vai ficar o serviço público, que já está com uma defasagem enorme de servidores, né? Chega momento que o governo chega a se questionar por conta dos terceirizados, porque a conta é muito maior do que os servidores efetivos, né? Porque o governo acaba pagando o terceiro, que é o que vai contratar o trabalhador, que não tem qualificação nenhuma para a função, quer dizer, ele pega no mercado qualquer pessoa, não que a gente esteja desqualificando ninguém, depreciando, mas tem 30 anos de serviço público. Exatamente, quer dizer, não tem qualificação, né? Não tem treinamento para trabalhar no serviço público. O trabalhador de serviço público, ele é um prestador de serviço para a sociedade. É diferente de um trabalhador da iniciativa privada, diferente. É diferente do motorista de uma empresa que transporta carga, que transporta produtos, enfim, é diferente. O servidor público, ele trabalha para a sociedade, ele tem que atender o cidadão, que é o que paga o seu salário. E ele é treinado para isso. Nós já demos aqui alguns exemplos no passado de como a gente conhece e tem experiência nessa área. Eu que entrei no Estado em 68, né? Então tenho uma vasta experiência aí do que é serviço público. Cansei, Silvio, pegou muitas transformações. Cansei, Silvio, de levantar 2, 3 horas da madrugada. Eu trabalhava como operador de máquina nas construções, forma barro, forma aquelas lamas, os caminhões não passam. Eu cansei de levantar na região São Joaquim Lages, nós dormíamos no acampamento, levantar 3 horas da madrugada com naquele inverno com geada,
para ir tirar um caminhão que estava transportando produto do interior atolado lá nas nossas estradas. Cansei de fazer isso, com prazer, porque eu fazia com prazer. Eu sabia que eu estava ajudando a transportar alimento para distribuir para a sociedade, para a população, que era a minha função, colaborar. E esse é o trabalho de servidor público. Quando o governo terceiriza, quando o governo coloca pessoas que não têm esse preparo, tem vontade de fazer até, mas não tem esse preparo. Tem essa escola toda, não, né? E até porque ele é temporário. O terceirizado ele é temporário, ele não tem o compromisso de ficar ali toda a vida. De aprender. Nem quer aprender, ele quer saber quanto é que vai ganhar. E quando ele arrumar um saláriozinho melhor, uma oferta melhor, ele vai embora. Servidor público não, ele entra para ficar até se aposentar. Essa é uma das razões, né? E aí essa pergunta que tu fez aí, né? Eu falo demais, né, Silvio? Mas é que a gente tem bastante informação, a gente tem essa angústia de passar a realidade para a sociedade que nos assiste, que acredita, que é ouvinte da TV Floripa e de outros canais, para que eles também entendam o processo e possam contribuir, porque a sociedade é o fiscalizador do governo. Eles têm o dever de contribuir para que o governo melhore, para que o governo seja honesto, seja transparente e possa então receber ele, que tem o direito a um serviço de qualidade. Certo. Todos os cidadãos têm que fazer esse papel, né, de cobrar assim, a idoneidade, né, sobre os recursos públicos. Não é esperar por um, por outro. Com certeza. Né? Botar nas costas dos médicos, né, a cura. Tem que cada um se curar um pouco. É verdade. Você falou agora há pouco na 257. Esse projeto que é uma PEC, é um projeto... A 257 é um PLP, é um projeto de origem popular que lá em Brasília. Lá em Brasília, que é o famoso projeto da negociação da dívida. Com os né? estados. Com os estados, né? Os estados estão atolados numa dívida que não é legítima, diga-se de passagem, uma dívida que já foi paga, uma dívida que nunca vão até pela metodologia que o governo federal aplica no cálculo, no recálculo, ela nunca vai ser paga, porque nós devíamos em torno de 8 bilhões, pagamos 9 e devemos 15. Então não tem como pagar, isso não vai pagar nunca. E estávamos pagando até maio, 98 milhões mês. Nossa, né? Só de juros. Só de juro, porque a dívida está aumentando, a gente não consegue pagar o juro, eu entendo. Porque se ela aumenta, tu não consegue pagar o produto. Juros, muito não paga o juro, quanto mais o capital. Agora, os governadores conseguiram, né, através da iniciativa do governo de Santa Catarina, conseguiram uma proposta de renegociação da dívida, né? Que no nosso entender, no entender do sindicato, ele não diminui a dívida, ele protela, joga para frente. E aumenta mais ainda. E aumenta mais ainda por consequência. O governo federal deu não uma anistia, mas ele deu uma carência, vamos dizer, para que a sociedade entenda, ele deu uma carência de 6 meses. Até o final do ano, o governo dá uma aliviada nas contas, não precisa pagar esses 100 milhões, aproximadamente 100 milhões mensais, e aí tem um reforço no caixa do Estado. Mas a partir de janeiro do ano que vem arroxo de novo, até porque a promessa, a projeção do governo federal é de um déficit de 140 bilhões já no orçamento do ano que vem. Ele já fala que o orçamento de 2017 já vem com um rombo de 139 bilhões. Então é mais arroxo. Se não tem crescimento e se tu tem uma projeção já de déficit, como é que tu vai pensar em melhoria da qualidade de serviço público? Né? Porque isso depende de investimento. O governo tem que investir, as escolas estão caindo, estão precárias. Físico, espaço físico. Como é que você coloca um professor dentro de uma escola que não tem poltrona, que não tem cadeira, que não tem mesa, que não tem quadro negro, que está infiltrando água? Não tem. Como é que você vai colocar os nossos filhos ali para um ensino que deveria ser de qualidade, que tem investimento, que tem orçamento, que tem percentuais do orçamento a ser destinado e que nunca é cumprido? O próprio Tribunal de Contas tem isto e apresenta isso. Quer dizer, se você não tem investimento, se você tem uma projeção de déficit ainda, como é que tu vai analisar ou esperar para o próximo ano, Silvio? Seja na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública. Segurança pública está com defasagem. Olha os policiais aí agora reclamando. O próprio secretário, ontem nós tivemos uma reunião com o secretário da Casa Civil, Serpa, e eles reconhecem a defasagem e a sociedade está hoje muito mais politizada do que antes. Eles
têm esse conhecimento e eles têm os seus organismos para cobrar. Né? E o governo está se sentindo acuado que tem que dar resposta, porque é segurança, policial é segurança. Nós temos hoje uma defasagem enorme de policiais. Tem o mesmo efetivo de 15 anos atrás? Né? Exatamente. Então tu imagina, aumentou a população aí astronomicamente e tu não tem o mesmo quantitativo de policiais na rua para fazer a defesa e a segurança desse cidadão, que hoje estão muito mais violentos, né? Muito mais violento em face da tecnologia, da modernidade, da própria impunidade, né? Própria impunidade que o judiciário estão dormindo também, e o delinquente ele aumenta a sua criatividade porque sabe que não tem punição, né? E isto demanda um efetivo muito maior de pessoas da guarda, da segurança, dos policiais, seja agente prisional, seja policial civil, militar, das guardas municipais, para poder fazerem essa contrapartida. E isso a gente está vendo uma defasagem muito grande também. Estamos no Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual aqui em Santa Catarina, com o recém-eleito, recém-empossado presidente, o Antônio Lins, que está nos falando aí a respeito das demandas, né, do Sintesp. E você acabou de citar que teve uma audiência com o secretário Serpa. Ele é da Secretaria de Justiça e Cidadania. Não, o Serpa, ele é o alto escalão do governo, ele é o secretário da Casa Civil. Secretário da Casa Civil. Está do ladinho do governador. Foi uma reunião proveitosa? Eu diria que foi, porque foi a primeira reunião que a gente teve depois da posse. A gente conseguiu esta audiência. Foi a primeira, né? Nós fizemos um ofício já no início do mandato, né? Para o governador, para o secretário. Já tem um mês de mandato, Antônio? Já completou, dia 1º, já completou o mês de 36 longos meses, né? Os primeiros iniciais. Na verdade, então, e a gente tem... Foi uma reunião proveitosa porque estava o staff da Casa Civil, estava ali o nosso responsável pelo RH da Secretaria da Administração, muito conhecido, o Dacol, né? Também estava o Décio Vargas, que é do grupo gestor, é o grupo responsável pelos projetos, pelas negociações, né? Tinha um deputado que estava representando também a categoria lá, então nós tivemos uma reunião assim, bastante proveitosa, no sentido de esclarecer algumas coisas, porque o que o governo não conhece é a realidade. O governo trabalha com teorias, ele trabalha com documentos, com papéis, com planilhas, com orçamento, com informações dadas por pessoas que não querem dar informações corretas, que é o próprio secretariado, às vezes omitem algumas coisas. E a gente conseguiu colocar uma categoria ontem, dentro do Palácio do Governo. Conseguiu colocar, trouxemos do interior algumas pessoas importantes dentro do grupo, né, para passar para o secretário o que eles vivem lá dentro. E o secretário pôde ouvir de funcionários que disseram: secretário, eu, fulano de tal, entro dentro da cela com um delinquente, apesar de que não pode ser chamado de bandido porque é um menor, mas eu faço esse trabalho que tem várias passagens, tem homicídio, tem outros crimes, e eu sou obrigado a entrar lá dentro sem arma, porque eu não tenho porte de arma, porque ela é uma pedagoga, porque ela é uma assistente social, porque ela é uma enfermeira, sim, que é esse pessoal dos técnicos, não tem porte, e não pode ser acompanhada por um policial, porque o estatuto não permite. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante para ele esse sigilo, essa segurança. E aí ela fica exposta a toda essa situação. Teve uma servidora que até se emocionou. O senhor imagina, eu entro lá dentro da cela porque eu sou obrigado a entrar, é a minha função. Eu tenho que fazer o trabalho psicólogo dele, psicologicamente dele, tem que fazer o tratamento, o atendimento psicológico dele e da família, eu tenho que levar para a família como é que ele está, tem que fazer essa interação. E eu não tenho segurança nenhuma, secretário. E eu ganho 1/3 do que ganha um agente prisional. Que o senhor aprovou um projeto agora, nada contra o mérito, também tem. Merecem também. Mas todo mundo igual. Mas foram discriminados. Nós estamos dentro da mesma secretaria, com a mesma função, com um risco maior até em alguns momentos, porque o agente tem arma, o agente tem cadeado, o agente tem algema. Quando ele vai falar com o preso, ele coloca algema no preso, coloca na grade.
chaveia a porta, ele tem segurança. E esse pessoal não tem. E a gente, dito por elas, a gente está discriminado. A gente não tem um plano de cargo e salário, a gente não tem um vencimento digno. A gente vai ganhar agora menos de 1/3 do vencimento desses nossos companheiros. Que vão ser reajustados. E o secretário Serpa anunciou com alguma coisa? Com certeza, eu observei na conversa, assim como espectador, que a gente tem de 20 e poucos anos, né, Silvio, de discussão com o governo, que ele mostrou até que ele não conhecia. Ele disse, olha, eu não conhecia essa realidade. Foi pego de surpresa. Confesso que não conhecia, ele disse, né? E aí eu frisei, digo, pois a importância dos senhores ouvir as pessoas que estão envolvidas estão lá na ponta. Por isso é importante ouvir, por isso a gente se sente contemplado de poder manter uma reunião dessa, estar aqui com os servidores que passam para o senhor aquilo que realmente acontece, que vocês às vezes não sabem. Para que quando sejam tratadas estas questões, sejam lembrados desse pessoal também, né? Só para localizar o telespectador internauta, né? O Antônio Lins, presidente do Sintesp, está falando aqui dessa audiência que teve com o secretário Serpa a respeito aí de uma diferença que surgiu dentro da categoria dos muito servidores. Grande, por sinal, muito grande diferença dos servidores nas penitenciárias, né? São os técnicos e administrativo da Justiça e Cidadania. É aquele pessoal que são os enfermeiros, são os pedagogos, são psicólogos, dentistas, assistente social, além do pessoal que faz a burocracia mesmo, está atrás da mesa ali para fazer o registro e tal. Os agentes penitenciários foram reajustados e esses técnicos administrativos... Exatamente. Os agentes prisional, na verdade, é uma negociação que eles trazem já de longos anos também, né? Mas conseguiram, agora aprovaram através era um projeto de lei que virou lei 675/2016, que já está aprovado, já estão executando, já receberam a primeira parcela no mês de maio, inclusive. Creio que a categoria está... O reajuste foi parcelado, né? Foi parcelado até 2019, mas pelo menos você tem uma expectativa, né, Silvio? E dessa reunião com o Serpa, ficou agendada alguma outra? Isso é importante, eu gostaria de ressaltar que a gente insistiu no compromisso deles de um retorno e ficou acordado que até o final do mês, desse mês de julho, a gente vai ser recebido novamente pelo Décio Vargas, pelo menos, né, para nos trazer alguma informação e talvez, quem sabe, uma resposta que a categoria busca, né? Vamos esperar. Vamos torcer, né? Torcendo. E na semana passada teve manifestação nacional lá em Brasília. Uma das coisas foi em defesa do SUS, né, que estão querendo botar a mão nas verbas do SUS, e também teve o lançamento da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, foi isso? Na verdade a gente ficou assim nós ficamos assim... Surpresos com a manifestação, porque a OAB manifestou-se a favor do impeachment, né? A OAB tirou o encaminhamento, E um grupo de juristas dentro da OAB, dentro da ordem, né, se manifestaram com posição contrária e fizeram então essa manifestação em Brasília. Na verdade, até acho que foi o Volney foi que participou, nosso diretor de imprensa, né, que tem feito um trabalho brilhante nesta área aí dos fóruns, das entidades, representa muito bem o Sintesp, né, é um companheiro assim, de nossa extrema confiança, e ele foi então indicado para ir para Brasília, ele juntamente com a outra diretora, a Graça, que é diretora do setor jurídico, também, né? Não é advogada, mas trabalha na área, então a gente encaminhou os dois para Brasília, ficaram lá 3 dias neste fórum, né? E trouxeram de lá, assim, bastante expectativa, quer dizer, foi um fórum que realmente fez com que nós pudéssemos entender a posição também desses profissionais, né? Inclusive eles tiveram um encontro com a presidenta, né? A presidenta Dilma, né? Tiveram um encontro e eu acho que tiveram alguns encaminhamentos com relação ao processo que ainda vai para a Câmara, que está lá para ir para a Câmara, o processo definitivo. Vamos pegar o Volney então para conversar sobre Com certeza o Volney tem informações mais relevantes, mais... Juristas pela Democracia. Isso. Já existe a AJD, Associação de Juízes para a Democracia. Vamos procurar saber se é uma fusão, um aprimoramento dessa entidade que já existe há alguns anos, né? E tem juízes progressistas. Na verdade o que está acontecendo, né? Porque o momento, eu acho que a sociedade tem que acordar, né, Silvio? Porque o que se pregava era moralidade, se pregava o caos econômico no país, que é mais político do que econômico, na nossa visão, na nossa avaliação, né?
Veja que o governo foi agora lá para a Ásia e negociou, né? Está negociando o envio de carnes de Santa Catarina para lá, fechou um contrato lá e tal. Quer dizer, nós temos na faixa de 108 milhões, parece. Né? Então, nós temos uma economia pujante. Santa Catarina, pelo menos nosso estado e alguns estados que a gente conhece, tem uma economia que não deixa dúvida, uma economia sólida, né? Que realmente faz frente a isso aí. E o estado de Santa Catarina é um estado exemplo para o país, inclusive, por causa da nossa classe trabalhadora, da nossa classe de agroindústria, enfim. E esses movimentos, eles estão realmente aparecendo porque eles acabam percebendo que foi um equívoco a tirada da presidenta Dilma. Foi um equívoco. Do ponto de vista político, foi um equívoco. Até porque não tem crime, não foi comprovado crime. As famosas pedaladas já deixaram de existir, não tem pedaladas, que foi o motivo da cassação, do afastamento, não da cassação, mas do afastamento no primeiro momento. A cassação ainda vai ser julgado, né? E a gente acredita, assim, com muita firmeza de que poderá haver uma reversão no julgamento final, porque se você não tem motivo, a condenação não pode acontecer. Tu não pode condenar uma pessoa sem... ser reconduzida, né? Então, e esses movimentos, eles vêm fazendo justamente esse papel, né? Esses fóruns que vão se associando, se juntando, né? E o grupo hoje já é bastante expressivo no país, em favor da democracia e contra o golpe. Muito bem. E nosso tempo, como sempre, né, Antônio? Sexta-feira vai ter uma reunião estadual? Nós temos uma reunião estadual sexta-feira, estamos convocando através desse canal também toda a nossa diretoria executiva do estado de Santa Catarina para que se faça um presente, né? Vai ser o dia todo, é uma reunião com uma pauta bem extensa, a gente tem bastante assuntos para tratar e informes para dar, até por esta conjuntura e por essa violência assim na demanda, na alteração, né? Toda semana surge uma lei nova, um projeto novo, uma informação nova. O ministro Meirelles vai para a imprensa e joga um mundo de coisa para a sociedade, reforma da Previdência, tirar direitos do trabalhador, aumentar a idade de aposentadoria, quer dizer, é uma cassação assim aos direitos, né? Isso ele não pode concordar e a sociedade está entendendo isso, que não é só servidor. Primeiro o vilão era o servidor, né? Agora não é mais servidor, agora é todos os trabalhadores. Então isso a gente não pode concordar e o sindicato está aí para fazer essa defesa. E vão se articular então na sexta-feira, uma reunião o dia inteiro? Dia todo, na nossa sede aqui em Florianópolis. E aí a gente vai ter mais informes então na próxima terça-feira, que é o dia que veiculamos aqui o Floripa em Foco com o Sintesp. A pauta não deu para conversar tudo, né, Antônio? Mas... eu acho que a gente concluiu boa parte. Só queria falar um pouquinho, 30 segundinho, do PL 049 também, né, que é muito importante, porque esse PL 049, Silvio, ele veio substituindo 22 leis, 22 planos de carga e salário que existiam desde 2006. Desde 2006, 10 anos já tem de idade esse plano. Projeto de lei aqui em Santa Catarina. Entrou aqui na LESC semana passada, no finalzinho do mês passado, e foi aprovado. PL 049, que ainda não tem nem número de lei, mas vai aparecer nas próximas semanas, nós vamos divulgar, que transformou todas essas 22 leis, esses 22 leis que representam 22 órgãos do Estado, transformou num plano só. Né? Para bem ou para não ir tão bem? Em tese, ele ressuscita a Lei 81/93, lá original, que nasceu lá em 93. Ressuscita, que traz algumas coisas boas. Ele acaba com um genérico que o governo criou aí nesses últimos planos, considerado inconstitucional e até prejudicial para o servidor. Ele restabelece as categorias originais, na verdade, né? E abre uma oportunidade para a gente negociar outras coisas, porque agora ele é um plano único. Você não precisa mais esfatiar. Já está aprovado. Tu já negocia isso por todas as categorias, já está aprovado. Olha, vamos aprofundar isso no próximo Floripa em Foco, com certeza, então, Antônio. Antônio Lins, presidente do Sintesp, visite o www.sintesp.org.br para ter acesso ao presidente, ao departamento jurídico, cadastre o seu celular para agilizar a comunicação com o sindicato que te representa. Uma boa semana e até a próxima terça. Se Deus quiser. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual.
Fone 3223 6097. Acesse www.sintesp.org.br.